Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo sobre seitas e heresias. E nós vamos ler novamente o texto base do nosso estudo, que é Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Obrigado. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Eu peço que você dê uma olhada à sua volta, veja se alguém sem uma Bíblia, compartilhe a sua. Amém? Diz assim: mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que ele seja o quê? Maldito, anátema ou amaldiçoado, né? Como já dissemos antes, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que ele seja maldito. Muito sério, né? Isso nos diz muito, essa passagem nos diz muito a respeito daquilo que nós devemos fazer em relação à verdade, sermos fiéis a ela. Essa passagem diz muito sobre o nosso procedimento, a maneira como nós a tratamos, como nós lidamos com a verdade de Cristo, né? Nós temos um compromisso muito sério de poder ler a palavra de Deus, pela iluminação do Espírito Santo, compreender a sua mensagem e responder a essa mensagem, sendo obedientes, sendo fiéis, sem nos desviar em momento algum daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A grande questão que envolve o crescimento, né, a expansão das seitas, não somente no Brasil, mas também no mundo, diz respeito à escolha que muitas delas fazem sobre o trabalho que vão desempenhar, as estratégias que vão escolher ter e desenvolver para que os seus objetivos sejam alcançados. Nós vamos perceber, queridos, hoje, falando no nosso quarto estudo, né, sobre seitas e heresias, falando sobre características e métodos de trabalho. Hoje nós vamos falar sobre características e métodos de trabalho. E nós vamos perceber que as características e os métodos de trabalho dessas seitas estão muito distantes da orientação que Paulo tem dado aqui em relação ao Evangelho. Porque se elas têm objetivos particulares, se existem intenções, ambições egoístas, né, que dizem respeito à sua doutrina, às suas convicções teológicas, eles não se importarão muito em ser fiéis às Escrituras e permanecerem, né, no centro da mensagem, da verdade. Eles adotarão outros caminhos, outras estratégias, métodos para alcançar o seu objetivo. O objetivo particular de cada seita estará sempre no topo, no ranking da prioridade, aquilo que é mais importante para eles. Então, vamos começar a observar nessa noite alguns pontos importantes sobre esse assunto, características e métodos de trabalho das seitas. Primeiro ponto a se destacar aqui é a ênfase que as seitas, de modo geral, elas dão às coisas menores. Você vai perceber muito facilmente nas seitas que pontos que nós julgamos ser talvez pouco importantes ou até irrelevantes, por se tratar de questões periféricas da Bíblia e não centrais, fundamentais da fé, geralmente as seitas elas vão dar um valor excessivo, né? Vão supervalorizar esses pontos
inclusive chegando a colocá-los como fatores determinantes para a salvação deles. Olha só. Por exemplo, testemunhas de Jeová exaltam acima de tudo a questão do nome de Deus, né? Então, não é Deus, não é Jesus Cristo, não é o Espírito Santo. A tratativa no que diz respeito à divindade é sempre Jeová. E isso é o ponto mais importante para eles. Ainda que as Escrituras tragam para nós uma porções de nomes dos quais Deus se revela a nós, para eles, Jeová é o ponto central e fundamental. Adventistas do sétimo dia, eles vão exaltar que ponto das Escrituras como algo supervalorizado? Todo mundo sabe, o sábado, né? Para eles isso é algo fundamental, né? Ainda que para nós é uma questão que precisa ser compreendida, explicada e ensinada na igreja sobre o verdadeiro significado do sábado no Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento, à luz da vinda de Cristo Jesus como aquele que cumpriu, né, a lei, Jesus sendo o nosso sábado, é nele que nós descansamos, né? Mas é destacado esse ponto, o sábado, e supervalorizado, inclusive como um ponto central da própria salvação, né? É um termo no latim, sine qua non, né? Sem a qual não tem como, né? Congregação Cristã do Brasil, qual que é o ponto central, que nós julgamos talvez irrelevante, mas para eles é essencial, fundamental, sem a qual não? O uso do véu. Muito bem, minha irmã, o uso do véu. Então, as mulheres, quando vão adentrar ao templo, precisam, homens de um lado, mulheres do outro, e as mulheres cobrem a cabeça com um véu. E se elas porventura vierem a precisar fazer alguma oração fora, elas vão precisar sempre carregar dentro da bolsa o véu dela, né? Ela nunca vai poder, né, fazer algum tipo de oração a Deus sem o véu. Sem o véu. Ela não pode fazer uma oração, uma prece a Deus, se ela não estiver de posse do seu véu. E antes de fazer a oração, ela precisa colocar o paninho na cabeça, o véu, para poder fazer essa oração. Os mórmons têm um ponto central, que para eles é fundamental e que nós julgamos como questões irrelevantes ou secundárias, né? Inclusive, no caso deles, é ainda pior, né? Porque além disso, além de pegar uma questão secundária, periférica das Escrituras, não fundamental, ainda há uma distorção em cima desse ensino, né? Que é a respeito do casamento celestial e o batismo pelos mortos, né? Nós vamos conhecer melhor as doutrinas dos mórmons quando nós adentrarmos no estudo prático, né, de cada uma dessas seitas. Mas esse ponto aqui dos mórmons é que eles acreditam que o homem ele é dotado de autossalvação, certo? E que a mulher ela está condenada ao inferno. E que a única forma da mulher se salvar é através do casamento com o homem. No princípio, na origem dos mórmons, no princípio, lá na origem dos mórmons, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, na cidade de Salt Lake City, Utah, estado de Utah. Lá, Joseph Smith foi o profeta, né, fundador deles. Nos primórdios dos mórmons, eles acreditavam que a única forma do homem salvar a mulher é se casando com ela. Então, o casamento se tornou com um propósito missionário. E aí eles adotaram, por incrível que pareça, e para um absurdo, né, para surpresa de muitos, eles adotaram a poligamia como uma prática comum, onde quanto mais mulheres o homem se casar, mais mulheres ele estaria salvando do inferno, né? No entanto, isso foi um problema muito grave, né? Porque de acordo com as leis, né, civis, isso não era possível fazer. A prática da poligamia não era algo permitido pelas leis civis. Então, eles tiveram muitas dificuldades, tiveram que migrar de estado para estado, né? E todo mundo conhece, sabe que os Estados Unidos, cada estado é independente, né, e possui sua própria legislação, então eles tiveram que ficar migrando de estado até chegar à conclusão que iam tentar não formalmente trabalhar a poligamia,
mas de uma maneira talvez informal, interna, né? Dentro da própria seita. Outra questão importante para eles é a questão do batismo pelos mortos. Eles acreditam que é possível que a pessoa ela pode ser salva através do batismo. Mas não somente isso. É possível que alguém passe pelas águas, se batize por um outro ente querido que já tenha falecido. Então, um ente querido já faleceu, ele pode, por meio do batismo, salvar essa pessoa que já faleceu. Então, é o batismo pelos mortos, que é chamado assim. Tá? Então, esse é apenas um das muitas doutrinas dos mormons. Nós vamos ver isso depois mais profundamente, né? Quando a gente adentrar dentro das seitas, né? Então, é a ênfase nas coisas menores. Eles enfatizam, né, de maneira exagerada, né, pontos que nós tratamos como pontos secundários, da periferia da Bíblia, né, não são questões fundamentais, mas eles pegam isso e tratam como, inclusive, algo de valor salvífico, né? O segundo ponto, em relação a características e métodos de trabalho das seitas, é que, em linhas gerais, né, em vias de regra, as seitas, elas nunca terão Jesus como o centro das atenções. A imagem de Jesus Cristo, ela sempre será diminuída ou compartilhada com a figura de uma outra pessoa. E aí, geralmente, vai entrar aí a figura dos personagens principais das seitas, que são os seus próprios fundadores. Os seus próprios fundadores. Estes serão considerados como profetas ou profetisas, sacerdotes ou sacerdotisas, né? Ou até mesmo chega ao ponto de ter outras divindades, outros deuses, passando a ter ou a ser objeto de adoração da própria seita. Por exemplo, já ouviram falar da Igreja Apostólica da Vó Rosa? Lá na minha cidade, Montes Claros, tem um templo deles, chamada Igreja Apostólica. Depois vocês podem pesquisar na internet. Igreja Apostólica. Você vai encontrar o site deles, e na página principal deles, lá tem a história e as crenças da Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica, ela tem a figura de uma senhora, Rosa Vicente, nascida em 1954, morreu em 1970. E ela carinhosamente apelidada por Vó Rosa. E segundo a crença da Igreja Apostólica, né, não é somente Jesus Cristo o foco da adoração da igreja, mas também Maria, a Santíssima Mãe de Jesus, né, a Virgem Santa Maria, né, e também a figura da Vó Rosa, cuja pessoa recebeu uma revelação especial de Jesus. E quando ela veio a falecer, ela se tornou um espírito consolador da igreja. Eles creem, inclusive, que quando Jesus voltar, o céu vai se abrir, Jesus vai descer sentado no trono dele, e quem é que vai estar do lado de Jesus na hora? A Vó Rosa. A Vó Rosa. Entenderam? Nós temos os Mormons, cujo profeta fundador, Joseph Smith, que recebeu também, através de um espírito Moroni, que apareceu para ele no seu quarto enquanto ele dormia, uma revelação especial de que existiam umas tábuas enterradas no pé de uma árvore, numa colina, e deu todas as orientações para que ele fosse lá escavar e tirar aquelas tábuas, e ele teria a missão de traduzir para o inglês aquelas tábuas que viria a ser o livro de Mórmon, né? E ele de fato foi lá, encontrou o baú com as tábuas, lá estavam escritos em hieróglifo, em egípcio antigo, né? E ele traduziu para o inglês, né, essas tábuas de bronze, estavam enterradas lá, e ele é tido como profeta, né, dos Mormons. E o Espiritismo, quem é o profeta mais conhecido deles? Allan Kardec. Tinha que saber, Allan. Você tinha que saber, Allan. Allan Kardec. Chico Xavier, gente, ele é mais agora aqui, ó, Brasil, entendeu?
É mais conhecido, né? Mas em matéria de fundação, né, de origem do Espiritismo, Allan Kardec. Inclusive, são os escritos de Allan Kardec que norteiam toda a doutrina praticada dentro do Espiritismo, né? Ok? Muitas dessas seitas, queridos, eles não chegam a negar totalmente a missão de Cristo. E aí mora o grande perigo de muitas vezes você olhar para uma seita e falar assim, não, mas talvez eles não sejam tão seita assim, né? Porque às vezes eles vão chegar para você e dizer que creem em Jesus Cristo, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele morreu na cruz para pagar um preço pelos nossos pecados, né? A maioria deles vai dizer que sim. São. Nós vamos falar sobre espiritismo, mas existe uma estatística de 2001, então já tem aí 23 anos já que essa estatística foi feita. Creio que já tem até piorado de 23 anos para cá. Mas essa estatística diz que 60% dos católicos apostólicos romanos que se autodeclaram católicos apostólicos romanos frequentam uma mesa branca de espiritismo, um centro espírita, entendeu? A maioria deles são católicos / espíritas, ou espíritas / católicos, né? Há uma questão de simpatia ou consenso das doutrinas, né? Nesse sentido, ok? Então, esse é um grande problema. Mas toda seita, ainda que reconheça a missão de Cristo, que reconheça que Ele de fato é o Filho de Deus, ou que Ele tenha sido um profeta, a partir do momento que a glória de Cristo revelada no Evangelho, ela é diminuída ou compartilhada com quem quer que seja, isso já fere diretamente aquilo que é central no Evangelho. Qualquer igreja que fala, não, eu creio em Cristo, mas crer em Cristo não é suficiente para a sua salvação, é crer em Cristo mais fazer obras, ou crer em Cristo, mas é preciso crer na obra da profetisa ou do profeta tal, é preciso crer em Cristo, mas ser membro da igreja tal. Então isso está fazendo o quê? Está diminuindo o poder da eficácia do sacrifício de Cristo, da glória de Cristo revelada nas Escrituras. Está dividindo a glória de Cristo com qualquer outra coisa ou com qualquer outro ser, né? Terceiro ponto sobre características e método de trabalho, queridos, é a questão do grande equívoco na interpretação da Bíblia e no uso inadequado da hermenêutica, né? A maioria dessas seitas, maioria não, né? As seitas de modo geral, podemos dizer assim, utilizam muitas vezes textos isolados das Escrituras e vão sempre interpretar esses textos ou literalmente ou alegoricamente, vão deformar a palavra ou as palavras ou as frases, né? Muitas vezes no sentido de corresponder às suas doutrinas particulares, certo? Então, nós podemos, por exemplo, pegar aqui as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, elas têm uma tradução própria da Bíblia Sagrada, que foi mutilada para atender ou corresponder às suas próprias doutrinas. Se não me falha a memória, seria a Bíblia, eu sei que quem publica é a Torre de Vigia, mas eu não me recordo agora se é a Nova Jerusalém o nome, o termo, né, da Bíblia Nova Jerusalém, que é a Bíblia usada por eles. Vou depois confirmar isso e trago para os irmãos. Mas a Bíblia utilizada por eles é uma Bíblia totalmente modificada, em textos que deixam muito claro, por exemplo, a questão que envolve a divindade de Cristo, de Jesus como Deus, e como eles negam a divindade de Jesus, eles vão lá e modificam. Por exemplo, um exemplo clássico da Bíblia Sagrada da Testemunha de Jeová. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era o quê? Era Deus. Mas se você pegar uma Bíblia da Testemunha de Jeová e lá em João capítulo 1, versículo 1, vai estar escrito assim: no princípio era o Verbo vai estar com V minúsculo. O Verbo estava com Deus,
e o verbo era um Deus. Eles acrescentaram um na frase, mostrando que ele era apenas um Deus, e o Deus com D minúsculo, ok? Então, essa sutil modificação do texto sagrado poderia passar despercebido pela maioria dos cristãos, né? E poderiam até dizer, não, mas a Bíblia deles é igual a nossa. Mas são esses pequenos detalhes, né, que são modificados sutilmente para atender às características de sua doutrina, a conveniência da sua doutrina. Então, para não ter textos que vão bater contra a sua doutrina, eles vão lá e mutilam o texto. Além de produzir mais materiais, né? Então, geralmente eles usam outras fontes além da Bíblia, porque eles vão dizer que a Bíblia por si só ela não é suficiente para revelar tudo aquilo que Deus quer sobre a sua vida. Então eles vão usar textos, outras fontes, livros produzidos na maioria deles pelos seus próprios fundadores ou profetas, para dizer que esses textos eles são complementares à Bíblia Sagrada, como se Deus não tivesse cessado a revelação do cânon e continuasse ainda a revelar, e essa revelação trazida ao seu fundador, ela veio para complementar a Bíblia. Podemos dizer aí, né, os escritos de Ellen White para os adventistas, né, a Bíblia do Testemunho de Jeová toda mutilada, como eu já mencionei aqui, o livro de Mórmon, né, para complementar. Eu tive a oportunidade uma vez, me permitir ser evangelizado por um Mórmon, apenas para mim poder, a fins de observação mesmo, tá? Fins acadêmicos. E aí, eu conversando com ele, foi muito interessante, porque quando ele se assentou do meu lado, ele pegou a Bíblia, igual a minha, para poder me apresentar o Evangelho que ele cria. E ele começou com um texto de Gálatas, onde ele fala a respeito do Deus que se revela aos homens. E foi esse o ponto de partida da evangelização dele, falando a respeito da maneira como Deus se revelava aos homens, para que no decorrer do discurso, da fala dele, ele pudesse culminar na revelação do Espírito de Moroni para o profeta Joseph Smith. Então ele começa a evangelização, um texto usando um livro que é familiar e comum à sociedade, que é a Bíblia Sagrada, que é uma sociedade cristã, né? E quase toda família brasileira tem uma Bíblia em casa, então ele começa por aquilo que é familiar ao conhecimento da população, usando o texto sagrado, mas para transitar, né, para aquilo que ele, usando textos e fontes e argumentações, para o servir de ponte, para ligar exatamente a doutrina que ele queria chegar, para mostrar que Joseph Smith era exatamente o profeta, né, enviado por Deus a esse mundo. Então, a gente deve tomar muito cuidado em relação a isso, queridos. Quando a palavra de Deus ela não é suficiente e carece de outros livros, outros materiais para complementar a Bíblia, porque ela não é uma revelação suficiente em si mesma, isso é algo perigoso, isso é uma característica de uma seita, né? E por fim, em relação a essa questão sobre a interpretação da Bíblia, né, eles geralmente não vão pesquisar nenhuma outra fonte a não ser os materiais e escritos que são ordenados a eles pela própria seita. Então, se algum deles estiver sentado na cadeira lá da reunião deles, e porventura eles estiverem com uma Bíblia na mão, e eles lerem a Bíblia, e encontrarem na Bíblia algum texto que vai ir de encontro à doutrina da seita, naturalmente ele será orientado a levar em consideração não o que a Bíblia está dizendo, mas aquilo que o material que ele recebeu da seita é a verdade. Então, chega-se a equiparar o escrito, o livro, o material que a própria seita produz, seja dos seus fundadores ou não, como de igual peso e autoridade das Sagradas Escrituras. Então, se ele tiver uma revista Torre de Vigia ou Sentinela, né, ou se ele tiver um livro de Mórmon e a Bíblia na mão, e ele vê na Bíblia algo que vai de encontro à doutrina, ele vai ser orientado a observar e levar sempre em consideração aquilo que o material da seita está dizendo, nunca o que a Bíblia está dizendo, né? Sim.
eu não quis, na ocasião, entrar num debate, né, numa questão de discurso com ele, né, porque a minha intenção era analisar realmente como que seria a estrutura da exposição dele, né, como que seria o ponto de partida e por quais caminhos que ele percorreria até chegar no objetivo final dele, né, que era uma questão mais de observação, né, mas é importante tomar muito cuidado. E eu, particularmente, irmãos, eu nem aconselho, né, você perder o seu tempo para conversar e discutir as doutrinas, sabe? Já vi muitos cristãos fazerem isso. Às vezes um testemunho de Jeová bate na sua casa domingo de manhã, assim, em vez de você estar aqui na escola bíblica dominical, você está em casa, né? E aí você abre o portão e fala assim: eu vou deixar esse camarada entrar aqui, sentar na minha sala, que eu vou evangelizar. Ele pensa que vai me evangelizar, mas eu que vou evangelizar ele, né? Já vi muito crente fazer isso, sabe? Minha mãe era uma dessas, inclusive. Ela vai assistir essa pregação depois, ela vai saber. Sim, a gente sempre arruma uma panela no fogo para não correr com eles. Sim. Sim. Então veja só, a igreja apostólica que eu falei aqui a respeito da Vó Rosa, né? Eles têm um livro, um material escrito, composto por eles, chamado O Evangelho do Reino dos Céus. Existe uma seita que surgiu nos Estados Unidos na década de 60, Children of God, crianças, menino de Deus, né? Ou criança de Deus, né? Eles têm umas cartas escritas pelo profeta deles, o David Brent. Ele escreveu as cartas de Mo, né? E essas cartas são tidas como as escrituras sagradas da seita, né? do grupo religioso deles, né? Isso tem peso até superior à própria palavra de Deus. Esses meninos de Deus, irmãos, só um parênteses aqui, é a coisa mais ilógica e absurda que existe, sabe? Se por um lado os mormons falam que existe salvação para as mulheres por meio do casamento delas com os homens, né? Os meninos de Deus chegam ao um absurdo ainda pior do que esse, que é falar que existe uma conexão do homem com Deus por meio das relações sexuais. Inclusive, na década de 60, essa seita, Meninos de Deus, que já possui outros nomes, tá? Meninos de Deus é o termo dado lá na origem, na década de 60, mas hoje é a Igreja Família Internacional, se não me engano. É o último nome que eles adotaram. Na época, eles chegaram a ser investigados pelo FBI e acusados de haver abusos sexuais de crianças, de adultos com crianças, que tratavam essa questão das relações sexuais como uma forma de conectar-se com Deus, né? E eles tratam, inclusive, a questão do amor, do atributo de Deus como amor, sendo o atributo maior que sobrepõe a todos, né? E eles condenam a prática homossexual, porém aceitam a bissexualidade feminina. Então é uma coisa assim muito sem lógica, né? E aí existem essas cartas de Mo, né, que é as cartas escritas pelo profeta deles, né? Quarto ponto, em relação a características e métodos de trabalho, e é importante a gente sempre falar, né, que multidões para seguir esses grupos sempre vai ter. Se existe herege, falso profeta, é porque tem pessoas se reunindo para ouvir o que ele está dizendo, né? Isso é lógico, né? Se não tivesse pessoas para ouvir, talvez nem existiriam, né? Mas como tem gente dando atenção para isso, eles acabam se multiplicando. Quarto ponto, perfeccionismo. O que é esse perfeccionismo como característica e método de trabalho? Existe um sentimento de santidade que os leva a pensar que são superiores aos demais membros das igrejas estabelecidas. Então, você vai ver, em vias de regra dessas seitas, né, sempre um sentimento de status de santidade e de espiritualidade superior a de qualquer outra igreja. Se você faz parte da igreja tal ou da seita tal, significa que você é mais espiritual, mais santo, está mais próximo de Deus, mais ligado com Deus, mais conectado com Deus, com sua divindade, sua espiritualidade, do que qualquer outra
qualquer outro segmento religioso, certo? E aí vem a questão da imposição desse perfeccionismo sobre os seus adeptos, que chega ao ponto de ser no tom de uma ameaça, de exigir esse perfeccionismo dos seus adeptos, de maneira que qualquer um que não esteja adequado ao padrão exigido por eles, corre o risco de estar fora ou até ser excluído do meio deles, né? Então, você vai perceber que eles geralmente são os únicos salvos, os únicos puros, né? São os únicos que fugiram da corrupção do mundo e são os únicos que são o povo de Deus, né? Testemunho de Jeová, por exemplo, é o povo verdadeiro de Deus, todos os demais são seguidores do diabo. Isso é o que está na cartilha deles, tá? Mormons é a única igreja verdadeira, pois a igreja de Jesus terminou quando Joseph Smith recebeu a sua nova revelação, né? A igreja apostólica da Avó Rosa, eles acreditam que a igreja representa na terra a segunda vinda ou a concretização da segunda vinda de Cristo, né? Então, quando a Bíblia fala de novos céus e nova terra, a parte da nova terra lá é a igreja apostólica da Avó Rosa, né? E por aí vai, né? Quinto ponto, que diz respeito a características e métodos de trabalho. Existe uma questão que envolve a moral. Então, há um incentivo por uma rigorosidade na forma de viver fora do comum. Sem beber, sem fumar, sem tomar café, sem praticar qualquer outro esporte, sem assistir televisão, sem nadar em piscina, sem se envolver com qualquer outra coisa que é comum às pessoas nesse mundo e que não necessariamente represente algum risco, mas criteriosamente eles impõem um rigor, né, sobre os seus adeptos. Chega ao ponto, queridos, de ocorrer um certo isolamento em relação à sociedade. Você passa a olhar para muitos desses adeptos como pessoas assim, como verdadeiros extraterrestres, né? Pessoas assim, fora festas, aniversários e por aí vai, né? Geralmente possuem um calendário próprio deles de festividades, né? E qualquer coisa que fuja do padrão, né, interno da seita é considerado como corrupto, sujo, né? E é imposto para eles essa moral, né? Interessante isso, né? Por exemplo, alguns deles não leem jornais, não leem revistas, não ouvem rádio, não assistem televisão, né? Não doa sangue, né? E por aí vai, né? Os exemplos são muitos, né? Que geralmente há uma busca para tentar isolar e destacar-se dos demais, como se isso fosse, esse padrão de moral exigido com rigorosidade, fosse algo que determinasse a salvação e a garantia, né, de que os seus adeptos estarão no caminho certo, né? Ok? Sexto ponto, estamos caminhando já para o final. O culto entusiástico, né? Geralmente, as seitas vão incentivar para você atitudes fanáticas, com manifestações miraculosas, influenciando aos poucos os seguidores com suas doutrinas e interpretações. Existe uma seita chamada de Tabernáculo da Fé, e uma das suas doutrinas principais é o fanatismo pela cura divina. Então, igrejas que retiram a palavra de Deus do púlpito, igrejas que não têm a ênfase na salvação em Cristo Jesus e que baseiam a sua doutrina, a sua fé com vistas ao milagre, ao sobrenaturalismo, né? Ao extraordinário, né? E alimentam a fé das multidões com isso, né? Então, existe muitas dessas seitas que trabalham esse tipo, né, e aí vai algumas estratégias que algumas dessas seitas usam, né, de usar de métodos que envolvem a psique. Alguns desses líderes são naturalmente treinados em técnicas de hipnose, de regressão ao passado. Alguns chegam a usar alguns artifícios naturais, homeopáticos, né, para poder
né, alguns chás de cogumelo, alguma coisa assim, para poder entorpecer a mente dessas pessoas, né, trazer um entorpecimento da mente, né, e por aí vai. São pessoas que geralmente trabalham muito o ambiente do culto de forma que seja propícia a isso, com aquela luz apagada, né, com aquele ambiente mais escuro, com aquela luz azul, né, e aí com aquela música de fundo, né, e existe uma técnica já bem antiga que é tratada muito dentro da confissão positiva, né, que é o positivismo. E aí você usa essa técnica para manipular as massas. Você chega para a pessoa e você vai dizer, olha, você está sentindo aí o vento do Espírito tocando você, e a pessoa ela quase que sopra. Alguém pode ligar um ventilador, alguma coisa, sentir um vento passando aqui, a pessoa arrupia, eu senti, né? Isso é o poder da sugestão, que chama-se, né? Sim, sim, sim. Eu em qualquer lugar em que eu vou pregar, em qualquer lugar onde eu vou pregar, se tem um tecladista, alguém que está no instrumento fazendo fundir musical, eu peço para parar na hora. Eu falo, não pode parar, pode sentar lá, por favor. Entendeu? Porque eu não quero ninguém, né, sendo tocado pela música, não. Eu quero ser tocado pela palavra, né? Então, já teve igreja que eu fui pregar, que a pessoa ficou lá fazendo instrumental, não é? Então, fundo musical para pregação, não é isso não. A pessoa tem que ouvir a palavra, tem que prestar atenção, né? Não precisa de fundo musical não. Então, mas isso é uma técnica, né? O poder da sugestão. Quando você por ver essas igrejas famosas da televisão aí, né? Que no meio de 3.000 pessoas da plateia, ele fala assim, Deus me revelou aqui que você entrou aqui nessa noite com uma forte dor de cabeça. No meio de 3.000 pessoas, qual a chance de ter pelo menos uma ou duas que está com uma dor de cabeça? É muito mais. Você entrou aqui com um caroço. Com 3.000 pessoas, quantas pessoas que ele não pode ter um caroço? E aí ele vai fazer a oração. E aquela pessoa vai ser levada ao poder da sugestão, de acreditar, ser convencida de que ela está curada, sabe? Outros aí têm adotado a PNL, né, que é a programação neurolinguística, né, que é muito comum também no meio empresarial. E o que tem de pastor que está trazendo isso para o púlpito, né, PNL, vocês... Uhum. Sim. Olha para você ver. Sim. Geralmente, quando eles chamam para frente para receber a cura, já existem pessoas-chave sentadas em lugares estratégicos no meio do salão, já se levantam para vir para frente, através do incentivo de um. Teve uma vez que um irmão, ensinando sobre essa questão de fazer apelo depois da pregação, que é uma coisa assim que eu particularmente não sou adepto, né? Esse tipo de apelo assim excessivo, né? Chegou a dizer assim, pastor, talvez membros da igreja, selecionados, né, pudessem na hora do apelo se colocar de pé, que aí de repente é um incentivo, né, para a pessoa que está do lado, para ela não ficar com vergonha, né? Assim, gente, não pode um trem desse, é um absurdo, né? Não pode uma coisa dessa, né? Então assim, existem pessoas que são assim picaretas, vamos usar esse termo, né? São pessoas assim que são gente assim, eu já vi anúncio. Não sei se é verdade, né? A gente vê um anúncio lá, a pessoa oferecendo serviço de demoniados, né? A pessoa você oferece serviço, você me contratar, eu atuo na igreja, sou atriz formada, né, no teatro e tal, e eu posso atuar como um endemoniado lá na frente, você vai orar, conversar comigo, eu engrosso a voz, eu falo com você, e aí, já vi outro que já tiraram foto dele em várias igrejas, recebendo a mesma cura, em várias igrejas diferentes e em várias reuniões, era sempre o mesmo, a mesma pessoa, estava sempre ali recebendo a mesma cura o tempo todo. Então, essas coisas, irmãos, o que isso gera na visão do mundo lá fora em relação à igreja? Né? Tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco. Né? E aí não há distinção do que é seita do que é a igreja verdadeira. Né? Então, isso é muito sério. Né? Vamos avançar um pouquinho mais?
Penúltimo ponto aqui, nós já até comentamos isso antes, a respeito do proselitismo, né? Proselitismo, né? O proselitismo ou prosélito é aquele famoso pescador de aquário, né? Aquele que pesca no aquário do outro, né? Ele, em vez de ir para o rio, para o mar pescar, não, ele vai no aquário do outro, tira o peixinho do aquário do outro e traz para o aquário dele, né? E esse é o prosélito. Ele não evangeliza, ele não prega o evangelho, ele quer ir atrás daqueles que já pertencem a alguma igreja, que já possuem uma fé, e arrancá-lo de lá e trazer para a sua igreja, para a sua seita, né? Então, eles não procuram pregar a pecadores para ter uma conversão a Jesus Cristo. Antes, atingem pessoas que já possuem ou participam de outra igreja. Os erros no espírito proselitista, que o diferencia de um espírito evangelístico, são 4. Quais são? Primeiro, pressão psicológica, sem um respeito ao direito de decisão livre e responsável. Então, há uma pressão psicológica de colocar a pessoa contra a parede mesmo, sabe? E a pessoa se sentir coagida, né, a mudar de igreja e ir para dele. A promessa de inúmeros benefícios em troca da aceitação da fé. A pessoa é igual um vendedor. Ele chega para você: olha, se você vir para a minha igreja, você vai receber isso, vai receber aquilo outro, né, sua conta bancária vai ser depositado um Pix no valor de tanto, né, você vai ganhar um carro zero, você vai ser curado das suas enfermidades, e aí vai. Um monte de promessas é feito em benefício, né, se ele aceitar trocar de fé, né? Aproveitamento da miséria, debilidade ou ignorância do indivíduo. Isso é uma prática do espírito proselitista. Aproveitar a vulnerabilidade de uma pessoa. Quantas pessoas que estão em casa fragilizadas, abandonadas muitas vezes por um marido, por uma esposa, pelos filhos, enfermas, doentes, vivendo uma miséria profunda, e já estão num estado emocional de depressão, e já estão vulneráveis. Aí o vizinho está sabendo de tudo, vai lá, aproveita, vai na casa dela, que ela ali é facinha. Pode ir lá, oferece lá que ela vai aceitar. Às vezes a pessoa está igual a mulher do fluxo de sangue, né? Já procurou vários médicos, já gastou tudo que tinha, sem nada aproveitar, indo a pior, né? E aí, ao invés de correr para Jesus, às vezes se torna uma presa fácil dessas seitas, né? Também, por fim, argumentos baseados nas convicções e conduta das demais religiões. O proselitista, ele não vai apresentar o evangelho, ele vai trabalhar os defeitos da outra. Ele vai dizer assim: não vai para a igreja dele não, que lá na igreja dele tem isso, tem aquilo outro. Ele vai começar a contar os defeitos da outra igreja, para te convencer de que lá não é o melhor lugar para você estar não, que o melhor mesmo é estar aqui, entendeu? Então ele sempre vai trabalhar: eu estou sabendo o negócio do pastor daquela igreja lá, se eu fosse você saía de lá. E ele vai sempre assim, fofocar para você, vai contar os defeitos da outra igreja. Aquele pessoal lá, eles não cobram dízimo, eles cobram trízimo, né? É 3 vezes, é o dízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá é 3 vezes mais. Então sai de lá, né? E por aí vai, né? Então, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil, né, é um exemplo prático disso. Talvez uma das seitas que mais praticam proselitismo no Brasil é a congregação. Eles não evangelizam, não buscam pecadores perdidos e aí levam a Cristo, a salvação em Cristo. Não, estão sempre aliciando, né, procurando pessoas de outras igrejas, já pertencem a outras igrejas e convidando. E aí, sabe o que é interessante? Eles são um exemplo de como o proselitismo dá certo. Sem nunca ter evangelizado ninguém e só praticado o evangelismo, o proselitismo, né, não fazem uso de rádio, televisão, nem nada disso, tá? Só o proselitismo, boca a boca, de ir arrancando peixe no aquário do outro. Eles possuem aproximadamente 1 milhão de adeptos. Desde 1980 para cá já vem só crescendo. E vem só construindo templos, esses templos cinzas, né, que eles constroem em toda parte, né? Vocês sabem por quê, né? Que eles são sempre iguais, os templos. Dizem que quando Jesus voltar, é para não confundir a igreja verdadeira da falsa. Então eles vão saber. Mas isso é o que dizem, tá? Isso não é uma informação oficial da seita, não, tá? É o que dizem. Último ponto aqui, nosso, sobre características e métodos de trabalho, são as técnicas de conversão, né? Então, nós até já falamos um pouco sobre isso, as técnicas de conversão deles. Procuram explorar os pontos mais vulneráveis dos indivíduos. Então, muitas vezes,
Muitas vezes são aquele estudante que sai de casa para estudar fora, que às vezes sai com um coração vulnerável, sem estar cheio da palavra de Deus, sem ter convicções firmadas no Evangelho, e acabam muitas vezes sendo aliciados, né? São muitas vezes jovens que carregam conflitos emocionais, conflitos de identidade, né? E às vezes são mal compreendidos por seus pais, né? E aí quando chegam e encontram essas pessoas, são aquelas pessoas que abraçam, que vão dizer, eu entendo o que você está passando, eu te compreendo, vem para cá, né? Vamos caminhar junto, que eu vou te mostrar o caminho. Né? E aí acabam se tornando presas fáceis, né? Também são aquelas pessoas que perdem algum amigo, né? Uma pessoa amada, alguém está à procura de uma companhia porque se sente solitário, né? Alguém que precisa de uma ajuda, de uma mão amiga estendida, um indivíduo carente de afeto, de gente, de amizade. Quantas pessoas que às vezes são solitárias, precisam de um amigo, né? E às vezes fazem uma amizade, e aquela amizade se torna tão gostosa, tão, né, confiável, né? Daqui a pouco ela já está andando pelos mesmos caminhos que ela, né? E esse discurso de que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Ele não vale só para a pessoa que está no mundo fazendo o que é errado, não, usando droga, prostituindo, né? Não, vale inclusive para seitas também, que estão caminhando por caminhos distantes do Evangelho, da verdade, e que são capazes de roubar o coração dessas pessoas, fazer com que elas acreditem piamente. Quantas pessoas, irmãos, que... Olha, eu conheço pessoas que nasceram batistas, numa igreja batista, foram batizadas, mas em algum momento da sua jornada abandonaram e foram para uma dessas seitas. A ponto de um dia, na casa da minha mãe, uma dessas pessoas que foi membro da igreja do qual nós pertencíamos, que era a igreja batista, mudou para Testemunha de Jeová e foi fazer visita domingo de manhã, bater de porta em porta com a maletinha na mão, e aí foi por acaso bater na porta da casa da minha mãe. E ambas já foram irmãs de igreja, né? E ela abriu o portão e dá de cara com uma pessoa que foi da igreja batista e estava ali, evangelizando pela Testemunha de Jeová. Mudou de time, vestiu a camisa do inimigo, né? Mas estava lá, né? E aí, às vezes, quando olha assim, fala, vixe, essa crente aí, não dá para a gente evangelizar não, então vamos mudar de casa aqui, vamos bater em outra casa, né? Porque sabe, conhece, né? Mas é essa questão, irmãos. Às vezes, existem pontos assim na vida, no coração, que estão ali vulneráveis e que é exatamente aonde o inimigo quer atacar, porque ele sabe que é uma presa fácil. Sabe por quê? Existe uma prática comum dentro das Testemunhas de Jeová, que é decorar uma cartilha. Todos que saem para a rua para evangelizar, eles recebem uma cartilha daquilo que eles devem dizer, e eles decoram aquilo. Não. Eles têm a Bíblia toda. E mais os escritos, as revistas, né, da Torre de Vigia, da Sentinela. Não. Eles têm a Bíblia toda. Mas a Bíblia é pouco relevante para eles, né? Além de ser mutilada, né, distorcida, eles ainda levam mais em consideração os materiais, as revistas que eles têm, do que propriamente a Bíblia, né? Novo Mundo, obrigado, é Novo Mundo. Eu tinha dito Nova Jerusalém aqui, né? Acho que Nova Jerusalém é católica, né? É Novo Mundo, obrigado, viu, Camilo? Novo Mundo. Então, eles seguem a cartilha. Se você caminhar para fora daquilo que a cartilha já está lá, que ele decorou, ele vai ficar perdido, ele não vai conseguir falar mesmo, não. Ele sempre vai, às vezes ele vai tentar contornar, ele vai concordar com você, vai sorrir, acenar, e depois ele vai voltar para a cartilha, porque ele tem aquilo ali como um guia, um norte para ele na evangelização, né?
Sim. Desconto 9%. Eu já vi uma que dá 9%. O dízimo 9%. É mais barato. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, né? Por isso a gente tem que redobrar nossa atenção, estar cheios da palavra de Deus e sempre vigilantes em oração, né? Porque se alguém chegar até vocês, ainda que um anjo desça do céu e pregue um evangelho diferente desse que vos foi anunciado, que ele seja anátema, maldito. Sim. Pode fazer. Sim. 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 144.000. Esse número que vai para o céu. É. É. É porque existe a possibilidade de alguém que esteja nesse número descer e quem está aqui embaixo subir para esse número. De haver troca. Existe, e creio na perda da salvação. A conduta, existe uma questão da conduta que pode dizer respeito à pessoa de estar salvo ou não. Mas eles creem nisso. A Testemunha de Jeová, ela, na sua origem, Charles Russell, ele bebeu muito da fonte do adventismo. Essa doutrina, inclusive, dos 144.000, não é nem de origem Testemunha de Jeová, é de uma origem adventista, certo? Mas isso, os russelitas, né, chamados russelitas na origem, né, os seguidores de Charles Russell, eles beberam da fonte do adventismo em muitas dessas questões. Inclusive, essa questão da escatologia, né, do apocalipse, né, isso é algo que eles herdaram, né. Na época, na origem do adventismo, eles chegavam, inclusive, a estudar numerologia bíblica para marcar datas da volta de Cristo. Por mais de 54 vezes foi marcado a volta de Cristo ao longo da história, né? E até hoje, né? E sempre quando dava a data e Jesus não voltava, eles diziam que era um erro de cálculo e que iam voltar à mesa para poder estudar novamente e recalcular, né? Sim. Foi erro de cálculo, erro de cálculo. E aí, o que vai acontecer? Eles vão sempre... Aí, na época, quando eles marcavam as datas, o pessoal vendia tudo, vendia terras, vendia posses, tudo que tinha, tudo para poder... Não, vai acabar o mundo, comprava, endividava, fazia dívida, comprava no mercado, comprava no mercadinho do Alan lá e não pagava, né? Porque Jesus ia voltar, né? Então, tá tudo certo aí, né? Vou comprar tudo fiado aí. E aí passava e o pessoal entrava em desespero, né? Isso fez com que, na época, começasse a ter um êxito muito grande. As pessoas estavam saindo das seitas, porque havia uma frustração, uma decepção muito grande. E aí, o que os líderes reuniram para definir o que a gente vai fazer em relação a isso? Porque só esse argumento aí do erro de cálculo não vai dar para poder conter a saída, não, o êxodo, não. E aí eles criaram a doutrina da perseverança dos santos, que é uma doutrina voltada para dizer assim: se você desistir do caminho e abandonar, você perde a sua salvação. E aí eles criaram estancar a sangria, né? Para estancar a sangria, eles criaram essa doutrina para fechar o gargalo ali, né? Fechar a torneira. E aí eles seguraram a saída do pessoal e continuaram dando datas. Isso, essa fixação pelo Apocalipse, pela volta de Cristo e tudo, começa com os adventistas e influencia os testemunhos de Jeová, certo? Quando a gente entrar em cada uma dessas doutrinas, que nós vamos entrar em cada uma delas, nós vamos explicar mais profundamente a respeito de suas doutrinas, tá bom? Vamos. Sim. Algumas delas combinam até o suicídio coletivo, né?
de reunir todo mundo e tomar um chazinho lá e todo mundo morrer junto ao mesmo tempo, né? Algumas delas têm esse cunho mesmo, né? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, né? Tão importante para nós, que é o estudo da sua palavra. Agradecer a Deus porque nós conhecemos a verdade, os nossos olhos se abriram, mas infelizmente existem muitas pessoas que estão ainda nas trevas, na escuridão, né? E têm sido alvos fáceis nas mãos do inimigo, né? Têm sido enganadas quanto a essas mentiras, né? Que Deus use a nossa vida então, né? Já que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz do nosso caminho, que essa luz de Cristo reflita em nós a ponto de resplandecer sobre todos que estão à nossa volta, né? Para que todo aquele que está perto de nós, que estiver ao nosso alcance, conheça a luz de Cristo, né? E seja iluminado, né? Tenha os seus olhos abertos para compreender as verdades eternas do Senhor. Amém? Carol, ora para a gente, por favor, Carol.